Aí, cara, acho que agora foi, ó. Essa aqui é a segunda tentativa de tentando gravar esse vídeo. Mas acho que agora vai dar bom. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, meu camarada. Como é que você tá? Tudo bem? Bom, já faz um tempo aí que eu não apareço aqui. Acho que os últimos vídeos que eu fiz foi eu falando sobre estar desempregado e de fumar cigarro, né? Bom, não tô mais desempregado, arrumei um emprego. E naquela época lá eu tava me importando muito pouco com as coisas e hoje continuo me importando muito pouco, né? E vida que segue, é isso aí. Bom, hoje eu queria conversar com vocês sobre algumas coisas que eu tenho reparado no meu dia a dia e, bom, acho interessante se falar. Cara, então, a primeira coisa que eu tô percebendo, né? Bom, agora eu tô trabalhando presencial e tal. E, cara, ultimamente, velho, depois de algumas viralizadas, de algumas comunistadas por aí, o povão tá começando a entender o nível de diferença intelectual, racional, teórico que existe entre comunistas e a galera de direita. Ou melhor dizendo que nem o povão fala, a esquerda radical e a extrema direita. Cara, bom, na minha opinião, isso é uma coisa muito boa pro movimento de esquerda no nosso país, entende? Porque, assim, cara, o Brasil foi o país que elegeu o Bolsonaro, tá ligado? Se você, bom, usava a internet ali em 2018, 2017, naquela época, na verdade um pouco antes, 2016, você provavelmente ficava falando sobre apoiar o Bolsonaro, que o Bolsonaro era o cara que fazia mitada, que era o político foda e provavelmente, provavelmente apoiava algumas das merdas que ele falava. E, cara, eu era uma dessas pessoas, tá? E assim, velho, nós conseguimos eleger o Bolsonaro, tá ligado? Ou seja, da mesma forma com que existiu um Bolsonaro que usou as redes sociais para se alavancar politicamente e a partir daí conseguiu articular política suficiente para se tornar o presidente, se o Bolsonaro conseguiu fazer isso, mano, a galera da esquerda consegue, entendeu? Ou seja, há alguma fagulha de esperança, na minha opinião, entendeu? Tem gente que fala que eu sou positivamente tóxico, mas assim, na minha análise é essa aí. E, pô, que análise é essa? Quem é você pra estar analisando assim? Eu não sou absolutamente ninguém, tá? Eu sou um Zé Povinho, como diria em São Paulo, ou só mais um aqui, entendeu? Tô aqui falando da minha cidade, do interior, de algum estado muito quente. Quente pra caralho ao ponto de você não conseguir ser alternativo, ou emo, ou gótico, entendeu? E tô falando aqui basicamente do interior de Chique Chique na Bahia, entendeu? Mas, pô, eu tenho acesso à internet e eu trabalho, né? Eu consigo conversar com algumas pessoas, então dá pra aferir certas coisas, né? Pelo menos do meu ponto de vista. Que não é o ponto de vista global. Enfim, continuando a porra do vídeo. E aí, cara, com essas oportunidades, eu acho interessante que nós do movimento, ou apoiadores do movimento, ou quem gosta do movimento, comece a tratar a galera que a gente acompanha, que se propôs a serem políticas, com um pouco mais de seriedade, né? Por exemplo, você começar a falar do Jones Manuel, do Humberto Matos, do Elias Jabur como opções políticas para as pessoas do seu dia a dia, entendeu? Bom, eu faço isso quando eu tenho a oportunidade. Inclusive é interessante quando a pessoa ela abaixa a guarda do preconceito dela e realmente para escutar a ideia. Todo mundo gosta quando é bem explicado, entendeu? Até porque é o jeito que as coisas funcionam, né? O Capital foi o maior estudo sobre o capitalismo. Enfim, é... aí continuando, né? A gente fazendo esse tipo de divulgação do boca a boca, trazendo essas figuras como possíveis opções políticas em alguma eleição próxima, vai sim gerar certo interesse e vai fazer um certo impacto, entendeu? De repente essa pessoa pode até falar pra alguém ali do dia dela, olha esse carinha lá do meu trabalho, ou essa pessoa lá do meu que eu vi ali na parada e por algum motivo falou comigo, opa, e por algum motivo falou comigo, disse que um tal de Jones Manuel aí é uma opção viável, uma opção interessante, entende? Então, vale a pena, rapaziada. E, cara, assim, eu diria também que o nosso momento geopolítico global permite, né? Porque, assim, a galera da direita tá meio que indo em direção a
ao suicídio político, eu diria, né? Bom, vamos lá. A extrema-direita dos Estados Unidos. Os caras tá se matando, velho. Aquele Charlie Kirk lá que foi assassinado, ele publicava uns bagulho do tipo, pô, vale a pena ter pessoas que morrem para que a gente tenha a segunda emenda americana e que as pessoas possam continuar usando armas, tá ligado? Porra, não acho que vale a pena tanto assim, tá ligado? Mas era uma coisa que ele defendia, falava, e foi um cara que não era tão politizado assim que matou ele, né? Foi na verdade um jovem que parece ser meio doido, meio que numa família de direita, tipo assim, pô, o cara era branco, usava arma desde criança, o pai dele era um ex-xerife, e parece que a mãe dele, eu acho, já fez algumas publicações, isso aqui eu não sei, tá? Mas a mãe dele já fez algumas publicações falando sobre direita, essas coisas e tal, então assim, é provável que, pô, é muito mais provável que tenha sido alguém da extrema direita que assassinou o cara do que alguém da esquerda radical, entendeu? E eu lembro que nas primeiras horas desse assassinato, surgiram algumas fotos de um senhor, um velhinho que estava sendo preso lá de joelho, estavam falando que ele era supostamente o atirador, e cara, na mesma hora já começou a aparecer fotos e vídeos desse velhinho usando roupas de trans, num lugar todo estranho, com bandeiras LGBTs e aquele símbolo do QAnon, sabe? Tipo assim, um bagulho bizarro, mano. E não tinha, tipo, não tinha passado nem 5 horas do acontecimento, sabe? Já tava nesse nível aí de fake news. Então, assim, um movimento político que ele é fundado, baseado e crescido num negócio tão frágil desse, assim, num povo tão... Ah, não, ó, se morreu é de esquerda, um povo tão imediatista que não quer nem discutir, nem entender qual que é o problema ou o que aconteceu e já quer a resposta, né? Quando é esse tipo de política, sabe, rasa, vazia, fraca, oca, cara, não me parece ser um movimento que vai se manter por muito tempo. Por exemplo, o próprio Bolsonaro, né? Teve todo aquele hype gigantesco, chegou 2018, o cara foi eleito, passou 2 anos ali, o cara só ficou entregando o nosso país, privatizando tudo. E, cara, deu no que deu, né? Ele reduzia imposto de jet ski e durante a pandemia ele agiu como um genocida, não se importando com as vítimas, tá ligado? Inclusive eu perdi um professor que foi muito importante pra mim na pandemia e se ele tivesse sido vacinado, eu acho que ele estaria, né, ainda vivo e poderia estar até acompanhando toda essa onda de comunistas. Difícil. Mas enfim. E assim, cara, um movimento político que é dessa forma não me parece ser muito sólido, entende? Eu acho que a galera de esquerda tá criando aqui no Brasil um movimento com muito mais base, que tá tendo um bom diálogo, uma boa conversa, tá vindo com boas propostas, e com a eleição que tá vindo aí, pode ser que saia alguém eleito, entendeu? E uma figura de liderança como o Jones Manuel é de extrema importância, porque assim, até pouco tempo atrás não se existia ninguém que a gente pensava em eleger pra representar a esquerda, né? Até porque o Lula é neoliberal, entendeu? Só ia manter o que tá ligado? E aí, o que acontece? O Jones, ele conseguiu o feito de, diante daquele ataque que a Meta fez ao perfil dele, de derrubar e tudo mais, ele conseguiu fazer a esquerda se unir, tá ligado? E falar, que é isso, que é isso? Até uma galera da direita também, entende? Então, assim, se numa situação adversa dessa, o Jones conseguiu uma certa união, entende? Na minha percepção, pode ser que seja uma visão muito infantil da política, mas na minha percepção me parece que o Jones é uma voz ou um nome que tem capacidade de parar uma multidão ou de causar uma certa comoção e união, entende? Então, assim, o movimento tá se iniciando, tá sendo levantado, tá sendo criado. Eu quero ver como que vai ser daqui a alguns anos. Eu espero que eu esteja aqui gritando, aê, Revolução Brasileira, caralho, e não chorando porque aconteceu alguma coisa. Mas enfim, é isso.
E também uma última reflexão que eu vou fazer aqui é que, pô, eu tô passando por uma situação no trabalho, estou escutando certas, digamos assim, piadas que eu trabalhei em 3 lugares na minha vida e nesses 3 lugares eu escutei esse mesmo tipo de piada, esse mesmo tipo de tom. Cara, é um padrão interessante, né? Tipo, né, falarem sobre, tipo, bater o olho em mim e acreditar que eu já tenho algum tipo de ligação com a criminalidade, né? Eu não sei o porquê, cara. Assim, não sei se é o jeito que eu encaro as pessoas, não sei se é o jeito que eu falo. Bom, é um padrão que vem se repetindo, né? Eu comecei a trabalhar com 16, hoje tenho 23. É, e em todas as minhas experiências de trabalho eu escutei o mesmo tipo de piada, né? É apenas um padrão que eu fico imaginando o que eles estão pensando ou deduzindo para falarem o que estão falando, né? Mas enfim, é isso, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite mais uma vez. Curta esse vídeo, comente, compartilha aí, comenta alguma coisa aí se você quer dizer alguma coisa aqui sobre qualquer coisa, entendeu? O importante é engajar. E é isso aí, valeu, falou, e eu espero que eu não tenha que regravar essa merda aqui, porque se eu tiver que regravar, eu vou ficar puto. Falou, é nóis.